Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, né? Do nosso devocional, da nossa leitura bíblica. E a gente está lendo, né, em ordem cronológica. Nesses dias agora a gente está lendo, né? Começamos a ler o reino dividido, né, de Israel e Judá, onde o filho de Salomão, Roboão, começa a reinar no reino do sul. E Jeroboão I começa então a reinar no reino do norte, e assim começa esse reino dividido, né? 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E a gente já está caminhando dentro desses 2 reinos, onde já houve a morte de Jeroboão I e o seu filho tomou posse. E na verdade era para o seu filho continuar, e agora houve uma conspiração e um outro homem já tomou posse do reino, chamado Baasa. E no reino do sul também Roboão já morreu, seu filho foi o seu sucessor, e já também faleceu o segundo sucessor, passando então para o seu filho Asa. Vamos continuar lendo então? A gente vai ver aqui no dia de hoje o início dessa guerra entre Baasa, no reino do norte, e Asa, no reino do sul, ok? É isso que a gente vai começar a ver aqui. Então, os 2 versículos para os 2 reinos, para o reino do norte, essa guerra entre Baasa e Asa, está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, perdão, gente, vamos orar, né? Eu já tô querendo iniciar aqui, vamos entregar esse momento ao Senhor, né? Jesus, muito obrigada, Deus, por esse momento que o Senhor está nos dando, da nossa leitura. Obrigada, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor já fez hoje e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer conosco durante essa leitura e até o momento de nós irmos descansar. Tantas coisas ainda o Senhor tem para ministrar em nós e através de nós. Obrigada, Jesus, por cada palavra que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Pai, pelo discernimento do Teu Espírito em nós. Obrigada, Pai, pela ajuda que o Senhor tem nos dado cada dia para que possamos continuar perseverando nessa leitura, Pai. Eu glorifico o Senhor porque hoje já é dia 14 de junho de 2016. Essa data para mim ela é muito importante porque foi o dia que eu nasci de novo, Jesus. E eu me alegro demais porque há 27 anos atrás o Senhor estava me chamando, ainda jovem, Senhor, com praticamente 15 anos de idade, e o Senhor já estava me chamando de maneira tão poderosa. Senhor, eu fui alcançada pelo Senhor, confrontada no meu pecado, mesmo tão jovem, Senhor, mas tantas marcas, Senhor, tantas feridas já haviam no meu coração. E o Senhor, naquele momento, através da sua palavra, falou ao meu espírito e me fez nascer de novo, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor está me dando, né? Essa oportunidade de estar junto com os meus irmãos aqui, aprendendo um pouco mais, mesmo já depois de tantos anos. O amor e a sede pela tua palavra permanecem, Senhor. E até a tua volta, Jesus, é assim que eu quero estar, na tua palavra, meditando nela, querendo aprender mais do Senhor, querendo me relacionar mais contigo, Jesus. Nos faz, Senhor, esses sedentos por ti, Jesus. Queremos ter sede e fome pelo Senhor, Pai. Assim nós sabemos que seremos saciados cada dia mais pelo Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu vou tentar, galera, fazer a leitura no paralelo já, né? A leitura do Reino do Norte e em seguida já a leitura do Reino do Sul dos acontecimentos. Vou tentar. Se der certo, a gente continua assim. Se ficar muito confuso, a gente volta para o formato de ler primeiro o Reino do Norte e depois ler o Reino do Sul, tá bom? Então, a gente começa com o Reino do Norte sempre. Então, a guerra entre Baasa e Asa. Está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 16. Só um versículo. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Esse mesmo texto, falando sobre esse assunto, está lá em 1 Reis 15, versículo 32. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Então, o que está dizendo aqui para nós é que
entre Baasa, reino do norte, e Asa, reino do sul, houve guerra durante todo o reinado deles, dos dois, né? Então esse é o texto que está falando sobre os dois. Agora, o mesmo texto também falando sobre os dois. Asa derrota Israel com a ajuda dos sírios. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro no reino do norte. Segundo Crônicas 16, a partir do versículo 1. Segundo Crônicas 16, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gebá e Mispá. Deixa eu ver se tem isso mesmo. Então fala dessa possível guerra, né, que ia haver nesse momento em que Baasa invade Judá, né, o território de Judá, e começa a construir como se fosse um muro, como se fosse uma cerca mesmo, para que ninguém mais entrasse. E essa era a forma, né, deles conseguirem vencer em guerras ali, porque eles faziam com que nem alimentos, nenhum tipo de suprimento entrasse na cidade. Com isso, a cidade se tornava frágil e eles podiam então invadir, atacar e conquistar aquela cidade. Esse era o desejo de Baasa, que era o rei do norte, né, de Israel, do território chamado Israel nesse momento. E o reino do sul é chamado de Judá. Então, o rei de Judá, que é Asa, nesse momento, ele então recolhe, né, todo o dinheiro que ele tem em prata e ouro e tenta justamente através de um outro rei, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Ele pede para que ele rompa a aliança que ele tem com Baasa e passe para o seu lado, ajudando ele nesse momento de dificuldade. Então ele ataca Ben-Hadad, né, o rei da Síria, ataca o território de Baasa, do reino do norte, conquista algumas cidades e, sabendo disso, então Baasa foge novamente lá para o seu território para não deixar que Ben-Hadad conquiste outros territórios, continue a guerra e faça do seu território talvez uma grande batalha, né? Ele volta para lá. Vamos ver agora no Reino do Sul o que acontece nesse episódio. Tá lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 17 em diante, do 17 ao 22. Vamos ver aqui o que acontece. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá. Ai, desculpa, gente. Para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá
ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gebá em Benjamim e também Mispá. Então é o mesmo relato bíblico, né? Tanto no livro de Crônicas quanto no livro de 1 Reis 15. Então fala desse momento de grande tribulação que o rei Asa de Judá sofre através desse ataque, desse possível ataque de guerra de Baasa no seu território ali de Judá, onde ele começa a fazer uma construção de sitiar a cidade, né? Era assim que eles faziam as guerras, mas ele consegue, então, através de uma aliança com o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele consegue, então, fazer com que os olhos de Baasa se volte para o seu território e ele, então, saia, vá embora para não deixar com que o reino do norte seja invadido por Ben-Hadad e seja tomado, né, por Ben-Hadad. Vamos continuar? Voltando para o reino do norte, gente. Vamos ver aqui, uma profecia de Jeú agora. Acontece uma profecia de Jeú. 1 Reis, capítulo 16, versículo 1. Do 1 ao 7. 1 Reis 16, a partir do versículo 1. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantarei do pó e o tornarei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Então, aqui, Baasa, rei do norte, recebe uma profecia, uma palavra vinda de Deus para ele e para sua família através do profeta Jeú, filho de Anani. Então, muito provavelmente, é da família de algum sacerdote, não sei. A gente precisa depois dar uma olhadinha na genealogia para ver onde é que se encaixa Jeú nesse momento. Eu não me lembro de cor, mas o profeta Jeú, filho de Anani, ele então traz essa profecia, mais uma vez muito forte, de juízo, né, sobre a vida de Baasa e sua família, trazendo justamente juízo de morte sobre a vida de Baasa. Ele seria destruído igualmente à família de Jeroboão, tanto pelo pecado que ele continuou cometendo sobre o povo de Israel, permitindo que o povo então adorasse outros deuses, levando o povo à idolatria, à continuidade dos pecados de Jeroboão primeiro, e pela morte, né, pela conspiração, justamente pela morte terrível que ele fez com Jeroboão e toda a sua família. Então o juízo de Deus estaria às portas ali sobre Baasa. A gente vai ver isso. No lado sul, a gente vê essa mesma advertência, né? O mesmo episódio, vamos dizer assim, vai acontecer aqui. A advertência do profeta Anani. Está lá em 2 Crônicas 16, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Diz assim: naquela época, o vidente Anani foi dizer ao rei Asa, né, a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Olha o que acontece aqui, gente. Asa, o rei do sul, recebe agora também uma mensagem vinda do Senhor
através de um vidente, que nada mais é do que um profeta, ok? Eles usavam muito esse termo, essa palavra, no Velho Testamento, vidente, como alguém que recebe algo sobrenatural, né? Uma visão, uma palavra, uma profecia. Então, o vidente Anani vai até o rei Asa e também pronuncia uma palavra vinda do próprio Senhor, né? E o Senhor confronta Asa nesse momento, dizendo assim: ao invés de você ter pedido ajuda para o rei da Síria, dando riquezas, dando prata e ouro, você deveria ter consultado ao Senhor, como você fez na anterior guerra contra os líbios e contra os etíopes. Vocês lembram do texto há uns dias atrás, acho que 1 ou 2 dias atrás, em que havia um exército de 1 milhão de homens, de soldados valentes, vindo contra Judá? E quem foi o auxílio de Judá naquele momento, do exército de Judá? O Senhor. O Senhor guerreou e venceu a guerra por eles. Eles não precisaram vencer a guerra sozinhos. E nesse momento, então, Asa, ele erra, porque ele justamente vai buscar força militar, ele vai buscar força em homens, ele vai buscar força externa e não interna, onde Asa deveria ter consultado o Senhor e buscado a direção de Deus para essa situação contra Baasa, rei do norte. Quando ele sitia Judá, ele deveria ter ido e consultado o Senhor, orado a Deus, pedido a direção do Senhor, e com certeza o Senhor teria dado direção para ele do que fazer com Baasa nesse momento. O Senhor traria juízo sobre Baasa nesse momento de guerra, mas ele preferiu buscar ajuda externa, e o Senhor o confronta e o Senhor o corrige, dizendo que já que ele então sabe lutar as suas próprias guerras, ele vai começar a guerrear sozinho. Então ele vai agora sofrer, enfrentar guerras. O versículo 9 fala, né? Mas o versículo que eu mais gosto nessa passagem aqui de 2 Crônicas 16 é o versículo 9. É um versículo que fala comigo há muitos anos, porque existe um louvor do Asaf Borba que fala sobre esse versículo. E eu vou ver se eu deixo depois no grupo para vocês ouvirem. É um louvor que eu amo, que eu canto, e que quando eu ouço, a palavra de Deus fala muito forte ao meu coração, que é o versículo 9. Olha o que diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, Deus sempre está com o seu olhar atento, voltado para a terra, olhando aqueles que realmente têm um coração totalmente voltado para Ele. E o que o Senhor faz quando Ele encontra essas pessoas, quando Ele vê essas pessoas? Ele os fortalece, Ele os dá força sobrenatural para vencer as suas guerras. É disso que o Senhor está falando com Asa. A vitória nas guerras não é nossa, a vitória nas guerras é do próprio Deus, é do Espírito de Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que está sempre conosco. Então, esse erro de Asa vai lhe custar alguns problemas daqui para frente, a gente vai perceber isso. E Asa fica irritado no versículo 10, a palavra fala que ele se irritou contra o vidente, contra Anani, esse homem que traz essa palavra para ele. Por quê? Porque geralmente um servo de Deus, um homem de Deus que erra, peca, né? E ele é confrontado, ele só tem 2 tipos de atitude na sua vida. Ou ele se arrepende e busca a misericórdia de Deus, sabendo que ele pecou, e ele quer a misericórdia de Deus, e ele quer o perdão de Deus, e ele se arrepende da atitude errada e se volta para Deus, e Deus tem sempre misericórdia desse homem, e então Deus entra com a sua misericórdia na vida dessa pessoa, ou ela não aceita, né, ser confrontado, e aquilo vem realmente como uma grande afronta, e ele acha que a sua atitude está certa e que Deus está errado e que Deus está agindo de maneira autoritária. Então ele se rebela, e é isso que Asa fez nesse momento. Ele se rebela contra essa mensagem de Anani, prende-o, e além de prendê-lo, ele oprime brutalmente, muito provavelmente com açoites, com prisão ou com qualquer outro tipo de atitude, muitos do povo de Judá. Então ele tem atitudes meio grosseiras nesse momento, né? Totalmente fora da direção do Senhor. Vamos voltar para o Reino do Norte? Nesse momento, então, Deus cumpre o seu juízo sobre Baasa. Nós temos a morte de Baasa,
e ele é sucedido por Elá, ok? 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 5 e 6. 1 Reis, capítulo 16, versículos 5 e 6. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. Então, nesse momento, a gente tem a morte, né? Então, de Baasa, Deus realmente cumpre o juízo sobre Baasa, e o seu filho Elá é o que toma posse do reino do norte. É o novo rei do reino do norte, das 10 tribos de Israel, da parte do norte, lá de cima. A passagem fala que Elá, nós vamos começar a ver aqui, ele reina por 2 anos somente. Ele é um rei extremamente mau também. E ele entra justamente quando Asa já está há 26 anos no seu reinado. Então já fazem 26 anos que Asa, no Reino do Sul, está reinando quando Baasa morre, né? E Elá toma posse do Reino do Norte. Vamos ver o que acontece no Reino do Norte com Elá? Então nós temos aqui uma vida de pecados. Então a gente já imagina o que vai acontecer aqui, sabendo que ele foi um rei mau. 1 Reis 16, a partir do versículo 8. 1 Reis 16, versículo 8, depois versículo 14, depois versículo 9. Então vai e volta, tá? Versículo 8, 14 e 9. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Versículo 9. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Então, nesse momento, nós temos mais uma conspiração e mais uma morte, né? Por essa conspiração. Então, esse homem chamado, vamos pegar aqui o nome dele, Zinri, ele conspira contra Elá, contra o rei ali, né, de Judá, e ele faz, então, com que Elá, ele seja morto de alguma maneira nesse momento. Ele só permaneceu no trono 2 anos, e os registros dele estão nos registros dos reis, né? Eu acredito que tinham muito mais livros, gente. Com certeza tinham mais registros a respeito de todos esses anos em que houve esses reis, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. E esse Zinri, então, ele vai tomar posse agora do Reino do Norte, porque ele era um oficial. Então, nós percebemos que o Reino do Norte, o rei das 10 tribos do Norte, nunca é alguém de uma sucessão real, né? Não é de pai para filho que se passa o trono. A gente está vendo várias conspirações de grandes líderes, de grandes comandantes que olham para o rei que está no poder e acham que eles são mais poderosos ou eles têm mais capacidade de reinar sobre o Reino do Norte. Então eles conspiram, dão um jeito de matar e matam o rei que está no poder para tomar posse. É isso que acontece aqui com Zinri, ok? Então, nesse momento, tanto da morte de Baasa, quanto do reinado de Elá, que são 2 anos, quanto do início do reinado de Onri, né? Não há relatos do Reino do Sul. Quem está acompanhando lá no PDF viu que tinha um espaço em branco. Esse espaço em branco, ele também existe aqui na minha Bíblia, ok? Por quê? Porque não está acontecendo nada demais lá no Reino do Sul, no Reino de Judá, onde Asa continua reinando, ok? Então, por isso que não aparece nada. Agora, em seguida, vamos ver o que acontece no Reino do Norte ainda, agora com Onri no poder, né? Que muito provavelmente é esse Zinri, que eles mudam o nome ou colocam outro nome para ele aqui, como Onri. Ele vai reinar 12 anos, ele vai ficar no poder do Reino do Norte 12 anos. Ele é muito mau, já começa pela conspiração que ele faz. E ele começa a reinar, então, no 27º ano do rei Asa, ok? Então, Asa está no Reino do Sul há 27 anos, quando Onri, ele começa a reinar no Reino do Norte. Vamos ver aqui o que acontece. Então, tem um governo paralelo de Tibni. Vamos ver aqui o que acontece aqui. 1 Reis
16, versículo 21. 1 Reis 16, 21. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Então, nesse momento, nós temos a região, né, o Reino do Norte, as 10 tribos de Israel se dividindo mais uma vez. Agora, metade das pessoas estão de acordo com esse Onri, que está no poder, e outra metade já está apoiando um homem chamado Tibni, que ele é filho de Ginate, ok? Então tem outro homem que está tentando conspirar agora contra Onri para tomar o poder também. Vamos ver o que acontece aqui. Nesse momento, aparece um dos grandes profetas do Velho Testamento, ou, na verdade, não posso nem dizer grande, né? Porque todos eles têm o seu papel de grandeza, mas aqui fala de um profeta chamado Elias. Começa então a ver, né, as passagens onde a gente fala sobre o profeta Elias e sobre o profeta Eliseu. Esse é o momento em que eles aparecem no contexto do Velho Testamento, ok? Então, vem a morte de Tibni, né, no 31º ano de Asa. Vamos ver aqui, 1 Reis 16, versículo 22 e 23. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate, e aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza, ok? Vamos ver agora o que acontece aqui, ainda no Reino do Norte. Samaria se torna a capital do Reino do Norte, não mais uma outra região que eu não me lembro agora, acho que vai falar aqui, mas nesse momento Samaria, a cidade de Samaria, ela se torna então a capital do Reino do Norte, aonde esse rei que está tomando posse, ele provavelmente começa a reinar através dessa cidade. 1 Reis 16, versículo 24, 25 e 26. Vamos lá, 1 Reis 16, versículo 24, 25 e 26. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, nesse momento, esse rei chamado Onri, ele compra por 70 quilos de prata uma colina lá em Samaria, de um homem chamado Semer. Então, esse lugar ainda não chamava Samaria. Só nesse momento a palavra está dizendo que passa a se chamar Samaria por causa do nome do seu anterior proprietário, que era Semer. Então, Onri compra essa colina para fazer a sua cidade, estado, né, o seu palácio de governo, e passa a reinar então a partir de Samaria, da cidade de Samaria. Vai ser essa cidade no Reino do Norte das 10 tribos que vai ser a cidade de governo a partir desse momento, ok? É isso que a palavra está dizendo. Mas Onri continua seu reinado debaixo dos mesmos pecados, das mesmas práticas de Jeroboão. Percebem como o texto sempre volta em Jeroboão? Eu, quando li isso aqui algumas vezes, eu comecei a perceber que cada rei que entrava é citado que ele continua nas mesmas práticas de Jeroboão, que ele continua levando o povo, inclusive, a pecar como Jeroboão. Por quê? Porque ele continua adorando os mesmos ídolos, ou pior do que isso, arruma mais ídolos para o povo de Israel, do Reino do Norte. Então é isso que a palavra está dizendo. Então, os ídolos inúteis provocam a ira do Senhor agora mais uma vez, e Deus vai então fazer algo a partir daqui também. Vamos perceber o que o Senhor vai fazer. Nesse momento, lá no Reino do Sul, tem o nascimento de Jeorão, ok? Nós vamos ver quem é ele lá na frente, mas nesse momento acontece o nascimento dele. E em seguida também nós vamos ter Josafá, que começa a governar em parceria com Asa. Então a gente vai perceber isso também lá no Reino do Sul.
Mas vamos continuar aqui no Reino do Norte, ok? Reino do Norte, na leitura de hoje, está mais forte a leitura do que o Reino do Sul. Está acontecendo muito mais coisas lá no Reino do Norte do que no Reino do Sul nesse momento. Asa continua reinando lá no Reino do Sul, não há acontecimentos grandiosos, por isso que a Bíblia não está relatando nada aqui. A gente está vendo muito mais acontecimentos no Reino do Norte do que no Reino do Sul, nesse momento relatados na Bíblia Sagrada, ok? Então, Acabe começa a governar em parceria com Onre. Agora, um outro homem começa a reinar junto com Onre nesse momento, e o nome dele é Acabe. Nós vamos ver bastante passagens agora a partir desse momento, com esse nome desse rei. E muitos de nós conhecemos muito bem quem foi Acabe, né? E então agora a gente percebe que Acabe é um rei do Reino do Norte, lá da região das 10 tribos, que vem na sequência desses homens depois de Jeroboão. Então, nesse momento, Acabe começa uma parceria de governo com Onre, ok? Onre morre agora, nós vamos ver isso. 1 Reis, capítulo 16, versículo 27 e 28, diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Onre, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onre descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe foi o seu sucessor. Então a gente vê que Onre tem um filho chamado Acabe, e é esse filho que toma posse no lugar do seu pai, ali no Reino do Norte, no Reino de Israel das 10 tribos, ok? Acabe reina 22 anos no Reino do Norte, ele é mau, e ele começa a governar no 38º ano de Asa. Já fazem 38 anos que Asa está reinando no Reino de Judá, lá no Reino do Sul, quando Acabe começa a reinar no Reino do Norte, ok? Quando ele toma posse. Está lá em 1 Reis 16, versículo 29. Diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei em Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então, Acabe reina sobre Israel, sobre as 10 tribos lá do norte, durante 22 anos. Nós vamos ver esse homem no poder durante 22 anos. E nós vamos ver agora o que vai acontecer dentro desses 22 anos. A primeira coisa que Acabe faz é instituída a adoração a Baal em Samaria. Então agora nós temos, além de todos os altares que já tinham sido erguidos através de Jeroboão e através dos outros reis que já tinham passado, uma das primeiras coisas que Acabe faz é colocar agora Baal em Samaria como o principal Deus a ser adorado. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 ao 33. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, 31, 32 e 33. Diz assim: Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então agora a gente tem um divisor aqui muito forte, mas que ainda cita Jeroboão aqui para nós. Então Jeroboão não é esquecido nesse momento, ele é citado como alguém que trouxe o início dessa adoração a outros ídolos, que levou o povo de Israel a pecar contra o Senhor, que a ira de Deus ela tem se levantado contra o reino do norte, contra as 10 tribos, por eles estarem adorando outros deuses. Mas nesse momento esse rei Acabe, filho de Onre, ele é um homem duplamente pior do que Jeroboão. É um homem que comete pecados ainda piores do que Jeroboão. E o que ele faz? Ele casa-se com Jezabel, com uma mulher que ela é filha de Etibaal, que é rei dos Sidônios. Então ele toma uma mulher lá da região da Sidônia, né?
e que é filha do rei, então ela é uma princesa, ela é uma possível rainha, às vezes, né, lá no seu reinado, lá no rei, junto ao seu pai, mas quando ele toma ela, então ela se torna rainha junto com ele, aqui em Samaria. Essa mulher, ela tem uma forte ligação com os deuses sidônios, e esses deuses a gente já viu um pouco deles lá atrás na leitura, há um pouco do relato deles, mas aqui fala para nós então quem é esse Deus que vai começar a ser adorado nesse momento em Samaria, que vai ser levantado um templo, um altar e um poste sagrado. O que são isso? O que é isso? O templo é justamente um lugar aonde esse Deus, então, ele era reverenciado, eram colocados tesouros nesse lugar, eram colocados todos os tipos de ofertas das 10 tribos de Israel, agora eram levadas para esse lugar. Tudo que antes deveria ter sido oferecido ao Senhor, em ofertas, em gratidão, em primícias, em tudo que eles podiam ofertar a Deus lá em Jerusalém, agora em Samaria se torna esse lugar onde há um templo que foi construído pelo próprio Acabe, junto com a sua esposa, muito provavelmente. É o Deus que ela traz da região da Sidônia, né? Dos sidônios aqui, e Baal agora começa a ser então adorado e reverenciado. Ele começa a ser não só adorado, mas ele fala aqui, ó, no templo ergueu um altar, então ele começa a ser adorado e começa a ser oferecido ofertas a Baal ali em Samaria, no meio das 10 tribos de Israel, há um templo específico para um Deus chamado Baal. Quem já me viu dando outras aulas, a palavra Baal, gente, que a gente vai começar a ver muitas vezes aqui no Velho Testamento, nessas passagens de agora em diante, significa marido. A palavra Baal significa, um dos significados é marido. Então, isso quer dizer que ao invés de Israel, as 10 tribos, terem Deus como seu real marido, com a aliança que Deus havia feito lá no Monte Sinai, junto com Moisés e todo o povo, eles começam a se esquecer dessa aliança, desse casamento, desse início de um relacionamento que eles começaram com o Senhor na saída do Egito, e eles cada dia mais vão se divorciando do Senhor e se casando com outros deuses. Isso é a chamada apostasia, que é o quê? Esse divórcio do verdadeiro marido e o casamento com agora diversos deuses, diversos maridos, diversos Baals que nós vamos criando para nós, que são esses deuses que vão sendo adorados por nós durante a nossa vida. Então, Acabe é o exemplo de um rei que realmente acaba com todo tipo de resquício que ainda poderia haver no Reino do Norte a respeito do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Então ele tenta aniquilar, junto com Jezabel, todo tipo de lembrança a respeito do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, colocando um templo em Samaria de adoração a Baal, a um outro marido que deveria então agora ser adorado. Nós vamos ver muito sobre isso aqui dentro do reinado de Acabe, ok? Esse mesmo texto está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26. Diz assim, 1 Reis 21, 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Então eles começam a ter as práticas dos antigos cananeus, dos antigos povos que existiam em Canaã, ok? Nesse momento, vamos lá para o Reino do Sul agora? Vamos dar um passeio lá no Reino do Sul, porque a gente agora começa a ver algumas passagens aqui. Lá no Reino do Sul, com Asa, a gente vê que Asa começa a adoecer. Asa e a doença nos pés. Está lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 23. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas 16,
versículo 11 e 12. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então Asa, mais uma vez, ignorando o poder do Senhor que poderia vir sobre a vida dele nesse momento. E por isso Asa veio a falecer, Asa veio a morrer nesse momento. Então tá lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 24. E quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas 16, versículo 13 e 14. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Ok? Então termina aqui. Asa veio a falecer com uma doença nos pés e ele só buscou a ajuda dos médicos. Ele tinha o médico dos médicos ao seu dispor, mas ele preferiu muitas vezes ignorar mais uma vez. Talvez pela profecia lá, pela advertência de Anani, né? Durante todos esses anos, Asa não se consertou extremamente com o Senhor, inteiramente com o Senhor. E no final da sua vida, ou no final do seu reinado, nesse momento ainda sofre com uma enfermidade e podendo buscar a misericórdia, o favor de Deus, ele prefere buscar somente o favor dos médicos, né? Somente pela medicina. E infelizmente ele veio a falecer e foi enterrado ali na cidade de Davi, e houve honra para esse rei e tudo mais. Vamos voltar para o Reino do Norte. Está acontecendo coisas lá agora e a gente vai caminhando, nós estamos chegando quase no fim da nossa leitura de hoje. Depois que Acabe constrói esse templo para Baal e começa todo esse momento de adoração a esse Deus, a reconstrução de Jericó acontece. E Jericó é aquela Jericó lá da primeira, dos muros, né, que caíram com o Josué. Esse é o Jericó que vai ser reconstruído aqui e que o Senhor havia dito que não deveria ser reconstruída em momento nenhum. 1 Reis 16, versículo 34. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Se você quiser confirmar essa profecia ou essa palavra que está escrito aqui, você pode voltar lá no livro de Josué, na conquista de Jericó, que você vai ver que Deus havia dito que jamais Jericó deveria ser reconstruída, ok? Essa Jericó que foi destruída por Josué, ok? Vai haver depois lá na frente, nas passagens de Jesus, a gente ouve falar sobre Jericó, mas é uma outra cidade que não a mesma, que também chamava Jericó nos tempos de Jesus, ok? Mas essa Jericó aqui que está sendo reconstruída não era para ter sido reconstruída, ok? Mas esse homem aqui, Riel de Betel, ele decide por conta própria reconstruir Jericó e a palavra do Senhor, a profecia que Josué havia dado se cumpre. Quando ele começa a reconstrução, seu filho mais velho morre. Então, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão. E quando ele termina, né, ele instala as portas à custa da vida do seu filho mais novo. Isso foi uma profecia que o Senhor disse, que quem tentasse reconstruir Jericó, quando iniciasse, perderia o seu filho mais velho, e quando terminasse, perderia o seu filho mais novo. Então, essa profecia ela estava liberada, e quem quisesse então fazer isso acontecer, sofreria, infelizmente, a ira do Senhor sobre isso.
ok? Vamos ver o que acontece agora. Começa a perseguição dos profetas. Então nós temos quem no reinado, gente? No trono, Acabe e Jezabel. Então nós sabemos muito bem o que esse casal fez no Reino do Norte em Israel por diversas pregações, diversas palavras que a gente já tem ouvido ao longo dos anos nas igrejas, né? Então vamos ver aqui. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Vou ler de novo. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água. Então, nesse momento, Jezabel começa essa perseguição através da vida dela, né, dos profetas dela, inclusive de Baal. Eles começam a perseguir os profetas do Senhor. Por quê? Porque eles começaram a ser afrontados pela palavra de Deus. Deus sempre trazia uma palavra de confronto para Acabe e para Jezabel. Então ela começa a exterminar porque ela não quer ouvir as profecias do Deus de Israel. Ela não quer ouvir nenhum tipo de afronta. Ela não quer saber do que Deus pensa. Ela só quer saber que Baal é Deus em Israel, é Deus em Samaria, e isso é o que basta para Jezabel. Então ela começa a matar. Obadias, o mesmo Obadias do livro que a gente vai ver, um profeta menor, ele separa 100 profetas, a palavra fala, e ele então começa a suprir esses profetas com alimento e água guardados em cavernas. Eles estavam exilados, eles estavam isolados, guardados, escondidos, para não ser mortos por Jezabel nesse momento, ok? Agora a gente vai lá para o Reino do Sul e a gente vai ver o que vai acontecer com o início do reinado de Josafá. Josafá, ele reinou durante 25 anos, ele foi bom, um rei muito bom. Ele começa a reinar no 4º ano de Acabe. Já fazem 4 anos que Acabe está no poder junto com Jezabel. É esse momento que Josafá começa a reinar no Reino do Sul, em Judá, ok? Em Jerusalém. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 31. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 31, 32 e 33. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filho de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Então começa o reinado, né? Ele tem umas atitudes muito boas, ele se volta para Deus, mas ele ainda não tira, né, os altares, a idolatria que existe em Judá para outros deuses. Então ele continua ainda um pouco fora da direção e da vontade do Senhor ali em Judá. O mesmo texto está lá em 1 Reis 22, versículo 41 até o 46. Na verdade, 41, 42, 43 e 46. Vamos lá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filho de Sili. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nas quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Então, Josafá começa um bom reinado, começa buscando sim ao Senhor, a seguir os conselhos do seu pai Asa. Então ele começa bem, mas ainda falta algo para Josafá fazer, né? Ele ainda precisa fazer algo. Ainda existem outros deuses sendo adorados em Judá, no Reino do Sul, e ele precisa acabar com isso para realmente ter a vontade de Deus estabelecida em Judá.
Vamos ver então o que acontece com ele aqui, uma vida santa, lá no Reino do Sul. Nós vamos para o nosso, praticamente o nosso último texto do Reino do Sul. Vamos ler aqui, 2 Crônicas 17, versículo 1 até o versículo 19. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados, e ele fez... Perdão, gente, peraí. E os postos sagrados. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000. O líder era Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Josabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviram o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo Judá. O último texto, 2 Crônicas 18:1. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. A gente vai ver isso. Mas a gente percebe que a vida de Josafá foi uma vida de santidade, uma vida de buscar ao Senhor. A gente já começa a ver agora, aqui a partir desse texto que a gente está lendo, que ele sim limpa o território de Judá e de Benjamim de todo tipo de altar idólatra, de todo tipo de idolatria, e ainda para que isso realmente fosse firmado, fosse fortalecido no seu reinado, ele envia escribas, ele envia oficiais, né? Que na verdade muito provavelmente eram escribas mesmo, que escreviam o Velho Testamento, né? A Torá, as leis do Senhor. Então ele manda vários levitas, esses oficiais e sacerdotes para ensinar a lei do Senhor ao povo. O povo já não conhecia mais a lei, já era uma nova geração, já se haviam passado muitos anos desde que Davi e Salomão tinham reinado. Então, muito provavelmente, essa geração de Josafá era uma geração que já não conhecia a lei do Senhor, já não conhecia os mandamentos. E Josafá tem a atitude correta. Qual é? Ensinar o povo a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. E quem podia fazer isso eram os levitas e os sacerdotes. Só eles tinham essa autoridade, essa autorização do próprio Deus para fazer isso. E Josafá acerta na mosca o que ele devia fazer. Ele envia em todas as cidades do seu reino, de Judá e Benjamim, esses homens que eram capacitados para ensinar a lei do Senhor
e então fazer o povo se voltar para Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor, e o seu reino foi se tornando forte e poderoso. Então fala dos presentes, de que houve paz durante o seu reinado, e a gente vai ver isso mais pra frente. Então aqui acaba hoje o Reino do Sul. Vamos terminar só o Reino do Norte agora, que faltam alguns versículos para a gente ler. Então agora, lá no Reino do Norte, inicia o início do ministério de Elias, né? Jezabel está tentando destruir, né, matar todos os profetas do Senhor, mas aqui no meio disso inicia justamente o ministério de Elias. Elias é levantado como um profeta nesse momento para afrontar Acabe e Jezabel com a palavra de Deus. Ele tem a palavra certa para esse momento, vinda do próprio Senhor. Então começa com a letra A aqui, né? Acabe alertado sobre a fome. Tá lá em 1 Reis 17, versículo 1. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, Eliseu, ele aparece no contexto bíblico nesse momento. Eu falo que Eliseu parece que ele aparece do nada, né? E essa é a impressão que a gente tem, mas ele já estava, né? Vivendo ali aos arredores, vivendo no meio, nesse conflito espiritual que estava acontecendo ali em Israel. E Deus levanta esse homem nesse momento, entendendo que ele ia ser essa voz profética dentro do reino do norte. E ele então libera uma palavra profética de que não haveria nem orvalho e nem chuva nos próximos anos, e que somente haveria uma chuva debaixo da sua palavra, quando ele liberasse novamente uma palavra vindo do próprio Deus. Então Acabe é avisado sobre esse período de escassez, de chuva e orvalho. Vamos continuar. 1 Reis 17, versículo 2 e 3. 2, 3 e 4. 1 Reis 17, na verdade do 2 até o 7, perdão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 ao 7. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então o Senhor dá uma ordem nesse momento para Elias, para que ele fosse para próximo desse riacho, e nesse momento quem iria alimentar Elias era o próprio Deus, através da vida de animais que trariam pão e carne. Isso aqui existe um mistério maravilhoso, porque não se tem certeza do tipo de animal, né, de ser corvos realmente, se a tradução ela tem essa exatidão a respeito do animal que trouxe esse alimento para Elias, mas se isso ele foi um milagre dobrado, porque corvo se alimenta de carne, então jamais um corvo de livre e espontânea vontade traria carne fresca para Elias, somente realmente animais totalmente guiados pelo próprio Deus, dirigidos pelo próprio Deus, realmente uma manifestação do próprio Deus na vida de Elias e na vida desses próprios animais aqui, né, nesse momento, trazendo carne e pão todos os dias, de manhã e à tarde. Elias foi alimentado nesse período de pós-profecia, né, em que realmente a escassez viria sobre Israel nesse momento. Vamos continuar. O milagre da farinha e do azeite em Nazaré. 1 Reis 17, versículo 8. Continuando aí, né? Do 8 ao 16 agora. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu:
Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Gente, essa passagem é simplesmente maravilhosa, né? Onde esse milagre do Senhor operou na vida dessa família, dessa viúva e na vida de Elias também. Então, muitas pessoas, elas jogam o holofote, né, sobre Elias e sobre essa questão da multiplicação. Mas eu quero dizer que a palavra ela é clara em dizer que a palavra que Elias lançou para essa mulher foi uma palavra vinda do próprio Deus. Então Elias mais uma vez foi simplesmente um profeta, onde ele viveu o milagre e a pessoa que ouviu a palavra que ele deu do próprio Deus também viveu o milagre. Então a gente precisa entender na nossa vida de fé que todas as vezes que nós recebermos sim uma palavra vinda de Deus, é que o milagre é estabelecido. Não tem a voz de Elias aqui, tem a voz de Deus. É uma profecia, é uma palavra profética que vem do próprio Deus para Elias e para essa mulher. Porque antes de Elias chegar na cidade de Sarepta, o Senhor já disse para ele, o próprio Deus disse: olha o que Deus diz, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então, na verdade, assim, já havia uma ordem do próprio Deus para que essa mulher fizesse o que Elias estava mandando. Então, houve uma conexão do Espírito de Deus falando com Elias para ir, dessa mulher recebendo a ordem de Elias para cumprir. Então, quando Deus ele se manifesta num milagre, a coisa vai acontecer. Mas se Deus não tivesse dito para Elias falar com essa mulher, e se essa mulher não tivesse então entendido no seu espírito de que Elias estava falando da parte de Deus, esse milagre da multiplicação não teria acontecido. A gente precisa jogar o holofote nessa palavra, na palavra que Deus envia, na palavra que Deus fala. É Deus quem se responsabiliza pelo milagre. Não é Elias que é um profeta maravilhoso e tudo mais. Não. Ele é um servo usado pelo Senhor, assim como essa viúva foi usado. A questão de um profeta, gente, nós precisamos entender de que o profeta é alguém que tem relacionamento com Deus e por causa desse relacionamento com Deus, quando Deus fala, o profeta ouve e obedece. É só essa a diferença. Elias não é, como a palavra vai falar lá no Novo Testamento, a gente vai ler, que Elias era um homem sujeito a pecados como eu e você. Só que a diferença do profeta, do homem que decide ouvir a voz de Deus, é que ele decide por um relacionamento mais próximo. Ele decide por mortificar sua carne. Ele decide por ouvir verdadeiramente a voz do Senhor através da sua palavra. E nós temos hoje a palavra profética. A palavra profética é a Bíblia. Então, se eu quero transmitir a palavra de Deus para alguém, se eu quero ser um profeta na vida de alguém, eu preciso ler a palavra e profetizar a palavra. Eu preciso ler a palavra e profetizar a palavra, porque Deus vai se responsabilizar por aquilo que realmente Ele falou para que vá se cumprir. Então isso é maravilhoso quando a gente lê, eu amo ler essas passagens do Velho Testamento, elas trazem muita luz no meu espírito a respeito dessas coisas, e aí eu tiro o foco do homem, eu tiro o foco de que um homem ele é mais poderoso que outro, porque isso não existe. Existem homens e mulheres que decidem ter os ouvidos atentos à voz do Senhor e obedecer, ter relacionamento com Deus. Isso é o que acontece.
através da vida de profetas. E Elias é um desses profetas. Então, nesse momento, há um milagre poderoso na vida dessa mulher. Durante todos esses anos, o Senhor não permite que eles venham a passar fome, mas eles são sustentados pelo milagre do Senhor através de uma palavra profética. Último texto para nós dentro desse contexto aqui de Elias, ok? A última passagem. A ressurreição do filho da viúva. 1 Reis 17, versículo 17 ao 24. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com que estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Me espanta ver primeiro a incredulidade dessa mulher, né? Ela já está vivendo um milagre diariamente, num momento de extrema escassez de Israel, do Reino do Norte. Elias libera uma palavra profética de cuidado de Deus sobre a família dela, sobre a casa dela. Eles estão vivendo diariamente um milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Então eles estão vendo toda a vida financeira, né? Toda a economia do Reino do Norte se esvaindo por causa da falta de orvalho e de chuva, por causa da escassez. Muito provavelmente havia uma crise instalada no Reino do Norte. Acabe está sofrendo e todo o reino está sofrendo por causa dessa palavra profética que o Senhor mandou através de Elias. E então, nesse momento, esse menino adoece e morre. Há uma morte estabelecida na casa dessa mulher. E aí ela duvida do profeta de Deus. Ela duvida de Elias. Ela fala que Elias veio nesse momento lembrar ela do seu pecado e matar o seu filho. Olha como, muito provavelmente, essa viúva, ela tinha, sim, práticas de adoração a outros deuses junto com o povo do Reino do Norte. E nesse momento ela acha que é o seu pecado, que é a sua falha diante de Deus, que agora está trazendo esse juízo, né, de morte sobre a sua casa. E ela duvida de Elias, né? Ela duvida de Elias. Elias toma esse menino, leva ele para o quarto e vai orar, e vai buscar a face do Senhor. Por quê? Porque a palavra de vida não está em Elias, a palavra de vida está em Deus. Deus é o dono, o autor e o dono da nossa vida. Somente o Senhor poderia fazer viver ou não fazer viver. Não estava nas mãos de Elias a vida desse menino, mas estava nas mãos do Senhor. E Elias, sabendo disso, ele faz a oração certa. Ele diz assim: O Senhor, Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Ele faz uma pergunta primeiro para Deus: O Senhor traz desgraça sobre essa mulher, aonde o Senhor me põe hospedado? E agora, o que faço? Aí ele faz uma segunda oração: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Somente o Senhor poderia trazer ressurreição sobre a vida desse menino. E Elias sabia disso. Deus é o único dono da nossa vida. E se o Senhor desejar, ele pode ressuscitar. Mas se o Senhor não quiser também, Elias sabia disso. Ele não ia ressuscitar o menino. Mas ele faz a sua parte como homem de Deus. Ele toma uma atitude em orar ao Senhor, em buscar a Deus. E Deus ouve a oração de Elias. Deus ouve o clamor de Elias. Há uma intercessão aqui sendo feita. E como Deus ouve o intercessor, meu irmão. Há um poder tão grandioso na intercessão que a gente não tem ideia. Então, se a gente partir por esse princípio de entender um pouco sobre o que é intercessão, a gente vai entender que nesse momento Elias se coloca assim
entre o pecado dessa casa, dessa mãe, dessa mulher, e o próprio Deus dizendo: Senhor, se o Senhor realmente tem algo na minha vida que o Senhor possa fazer, então trazer de volta a vida desse menino, mais um milagre. Elias pede para o Senhor para que Deus mostre a sua glória através dessa ressurreição. E Deus faz, porque Deus tem prazer em ouvir alguém que realmente está intercedendo em favor de outro, se colocar na brecha, como alguns dizem, né? É realmente tomar a dor do meu próximo e dizer: Deus, faz algo que o Senhor é poderoso para fazer. E Elias, com certeza, guiado pelo próprio Espírito de Deus, ele então faz essa oração e o Senhor ouve, né? Então a palavra de Deus: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Deus pode trazer a vida debaixo de um clamor, debaixo de uma intercessão. Nós precisamos trazer os filhos da viúva. Nossa, isso é tremendo. Num outro momento, talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, porque aqui tem coisas maravilhosas para a gente compreender espiritualmente. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Nós terminamos aqui a nossa leitura de hoje, do dia 14. Amanhã a gente continua aí. Agora vão mudar os reinados aí, vão mudar algumas posições em Israel. Josafá continua e a gente vai entender um pouquinho mais do que o Senhor está fazendo ali no Reino do Norte e no Reino do Sul. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite, bom descanso para todos. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui junto para a honra e glória do Senhor. Amém?